tarde a todos. É um prazer estar aqui, agradecer desde já o SINDAG pelo apoio. O tema que me foi dado é o uso dos produtos fitossanitários no Brasil, problemas e desafios. Todos vocês que militam aí com o agronegócio, principalmente o pessoal da aviação agrícola, sabem muito bem de toda a pressão nos últimos anos vem acontecendo com relação ao uso dos produtos fitossanitários, vulgarmente chamados de agrotóxicos, né? Aliás, só aqui na Europa, por exemplo, são produtos fitoprotetores, fitofarmacêuticos e outras denominações. Então a gente vai tentar mostrar para vocês na nossa apresentação, a gente trabalha já há 38 anos com a parte de toxicologia, alguns aspectos que são colocados para a sociedade em relação a isso e que geram uma imagem da produção agrícola brasileira, do agronegócio como um todo, muito negativa. E que isso cada vez mais está influenciando a produção, né? Porque muitas vezes decisões são tomadas dentro desse enfoque, com esse tipo de informação. Por isso o título é Problemas e Desafios. Primeiro é interessante entender de onde vem essa pressão, por que isso está acontecendo já há bastante tempo no Brasil. Tem uma visão um pouco mais geopolítica da coisa, né? Porque obviamente que isso tem um propósito, tem uma finalidade, né? Então, se nós observarmos todos os estudos de cenário para a produção de alimentos feitos pelas principais instituições no mundo, mostram que em 2050 nós vamos chegar lá em 9 bilhões, 10 bilhões de habitantes, e para isso, para alimentar todo esse pessoal, nós vamos ter que ter um aumento que significa nada mais, nada menos que o dobro da atual produção mundial. E, na verdade, essa produção vai ser altamente dependente de países periféricos como o Brasil, países como a Argentina, Paraguai, os próprios Estados Unidos, que são países que têm ainda potencial para aumentar a produção, quer seja pelo ganho de produtividade, tecnologia, quer seja, no caso do Brasil, até por aumento de área cultivada, sem que isso signifique dano ambiental. Então, se espera muito do Brasil, né? Quando se fala em produção de alimentos, uma das discussões que vem à tona por esse pessoal é de que o problema não é de aumentar a produção agrícola, porque esse é um argumento que o produtor nacional legitimamente usa, né? Que nós precisamos aumentar a produção, e os próprios organismos internacionais que fazem análise de cenário dizem isso. Mas esse pessoal, muitas vezes, a verdade só existe, na verdade, a deles, né? Então eles falam que não é, esse é um argumento fraco, porque o problema da fome no mundo é distribuição de alimentos. Realmente, você tem situações como essa, né? Veja o que se come lá no Chad, na África Central, no continente africano, em torno de 1,23 dólares por semana em alimentos. Mas nesses estudos foi considerado toda a questão da acessibilidade ao alimento, né, nos países pobres, a questão de problemas de distribuição, problemas outros que fazem com que muitas vezes o alimento não chegue nas pessoas. Então tudo isso foi considerado quando se fala em dobrar, né? Veja o quadro lá do Chad em relação ao que gasta um alemão em média nessa cidade na Alemanha. Veja o padrão de alimentação deles. Enfim, segundo os estudos, há uma projeção muito grande sobre o Brasil, como um grande fornecedor de alimentos para o mundo. O Brasil, hoje já, o agronegócio brasileiro, ele tem condições de produzir para abastecer todo o mercado interno e ainda gera excedentes exportáveis que podem alimentar o mundo. E para que se chegue a essa projeção da FAO em 2050, se espera que o Brasil, por exemplo, chegue em termos de grão, a 450 milhões de toneladas, ou seja, mais que dobrar o que nós hoje produzimos, né? E isso é possível em algumas culturas, como milho e soja, né? Obviamente que isso demora um pouco ainda, devido à tecnologia, que se torne uma média geral. Nós já temos produtores com altos rendimentos, né? Mostrando o que é possível. Ou seja, lembrando aquela música do Cazuza, Brasil, qual é o seu negócio, né? Podemos dizer que o negócio do Brasil é o agronegócio. Por quê? Porque ele hoje já mostra, né, que o produtor brasileiro tem investido muito em sementes melhoradas, em insumos, produtos fitossanitários é um deles,
em tecnologia, em gestão, de tal maneira que, ao longo do tempo, nós conseguimos aumentar, sair de uma produtividade média lá de 870 quilos lá na década de 70 para mais de 3 mil quilos, uma produtividade geral no país. Isso se fez principalmente com uma expansão da produção, uma verticalização da agricultura, um aumento de produtividade devido a esse manejo melhor, ao uso melhor de insumos, ao uso de tecnologia, entre os quais a aviação agrícola é uma ferramenta importante, tão mal compreendida, né, entre aspas, e combatida no Brasil. O tamanho do agronegócio brasileiro são números que mostram, né, que hoje, se nós temos que citar um case de sucesso no Brasil, talvez o único case seja o agronegócio. Enquanto o segmento industrial amarga ao longo do tempo pífios crescimentos ou crescimentos negativos, o agronegócio vem crescendo e vem sendo responsável por isso aí que vocês estão vendo. Paga as nossas contas, né, gera empregos, gera renda. E por que esse setor tão importante, né, que está impedindo que o Brasil fique pior do que está, né, é tão atacado hoje? Né? Nós temos aí em torno de 100 milhões de hectares incorporados ao processo produtivo e são, talvez, não digo o único, mas um dos poucos países do mundo que ainda pode incorporar mais 100 milhões de hectares no segmento produtivo sem desmatar. Né? Então esse é um aspecto importantíssimo, né, que é visto, obviamente, do ponto de vista estratégico por aqueles que são os nossos concorrentes. Né? Como eu falei, se fala muito que o produtor brasileiro desmata, mas na verdade o Brasil é o único lugar do mundo onde proporcionalmente, relativamente, houve um aumento na área florestada. E hoje os estudos da Embrapa, recentemente publicados, vocês acompanharam, mostra que nós temos 68,3% da área preservada no país. Qual é o país que tem essa área preservada? E o produtor é o que tem sido responsável pela preservação. Hoje as grandes áreas de floresta estão sendo cuidadas e mantidas pela produção, pelo segmento de produção agrícola, bem diferente do que tento criminalizar o produtor, dizendo que é o grande desmatador. E agora, com o CAR e com o processo, para alguns casos, de recuperação de áreas degradadas, de áreas de preservação permanente, ao longo do tempo, isso aí vai aumentar mais ainda, porque é uma obrigação legal para o produtor. Ou seja, nosso agronegócio, nós já somos primeiros em produção e exportação em várias cadeias produtivas, como o caso do café, o caso do suco da laranja, complexo de soja, e mais ou menos em questão de 10, 15 anos seremos os primeiros em outros segmentos. Hoje somos o frigorífico do mundo. O grande fornecedor de proteína animal é o Brasil, se espera muito do Brasil. A China começou a comprar carne bovina nossa, já é um grande comprador. O chinês está gostando de comer carne de bovina, não só carne de frango e frutos do mar, e vai ser um grande comprador nosso. Então, esse é o agronegócio, e as projeções, tanto do mapa como as projeções internacionais, mostram que o Brasil só tende a crescer, em termos de produção de carne, de grãos, de área plantada, enfim, em termos de consumo, e o aumento no consumo de alimentos, os estudos, eu não coloquei esses dados aí para não encher vocês de tabela, mas o aumento de consumo se deve principalmente a esse incremento e ao ganho do poder aquisitivo da população. Os estudos mostram que o brasileiro, se ele ganhar um real de aumento de salário, 60% disso aí, 60 centavos, ele vai gastar primeiro com comida, ele vai comer melhor. Então as projeções, tanto para mercado interno como para mercado externo, no aumento no consumo de proteína, tanto animal como vegetal, até 2050 são bastante significativos, com exceção da Europa. A Europa é uma região onde o crescimento no consumo não vai ser tão grande como nos outros países. E o Brasil tem essa condição de atender toda essa demanda aí. E vejam vocês, há uma situação paradoxal. Esse agronegócio brasileiro, que é o nosso case de sucesso, que está respondendo positivamente, com incremento de produtividade, tem sido responsável pela geração de renda e emprego, está sofrendo, esse produtor está sendo criminalizado, sofrendo uma pressão grande de organizações de atuação duvidosa no país, ambientalistas, organizações de defesa. Hoje que nós passamos por um processo de discussão
em Brasília do novo projeto de lei que regulamenta a questão dos produtos fitossanitários no Brasil, eram mais de 150 diferentes associações, desde consumidor, representando o Ministério Público, de órgãos de saúde, de advogados, enfim, de artistas e tal, contra o projeto de lei, argumentando que isso ia aumentar o uso de produtos fitossanitários no Brasil. Muito pelo contrário, né? Porque esse pessoal fala, mas não mostra dados, né? Então nós temos os órgãos de tutela ambiental, o poder de fiscalização a partir da Lei dos Crimes Ambientais aumentou muito, de 98. A legislação é uma tendência, cada vez mais leis e leis e leis e leis. Hoje os municípios tudo aí estão querendo criar leis, inclusive de forma inconstitucional, tentando influenciar, criando zonas de exclusão, por exemplo, de uso de produtos fitossanitários. Os consumidores, muitas vezes, mal orientados por uma avalanche de informações incorretas que a mídia coloca todo dia, com percepção errada do que é um alimento saudável e seguro, fazem uma pressão muito grande. E os próprios importadores, o nosso maior comprador de alimentos é a comunidade europeia, com 21% do que nós exportamos. Depois vem a China, em terceiro lugar, os Estados Unidos. Pô, se tu for observar a agricultura europeia, ela é uma piada diante da nossa. Ela não é competitiva, ela é altamente subsidiada na produção e na exportação. Pouco se produz lá, são alguns países só que produzem alimentos na Europa. E é uma comunidade altamente protecionista. Todos os regulamentos com relação a produtos fitossanitários, a questões ambientais, a questão da produção agrícola, são altamente protecionistas. Elas procuram criar nichos de mercado, favorecer os produtos deles. Então, cada vez mais há uma pressão sobre países como o Brasil, no sentido de tentar limitar o nosso crescimento de produção. Então se usam questões ambientais e essa questão dos produtos fitossanitários como maquiagem, porque de acordo com a legislação internacional do comércio internacional, você hoje barreira só do ponto de vista sanitário e ambiental. Não há mais possibilidade de barreira. Para quebra de contratos, por exemplo. Então eles ficam criando situações que dificultam o nosso crescimento, a nossa competitividade, porque eles sabem que estrategicamente eles não conseguem competir com nós. Os americanos, que são os caras que competem com nós, também têm uma agricultura altamente subsidiada. Vocês todos sabem, muitos de vocês vão aos Estados Unidos. E eles vão passar por um problema de limitação do crescimento por questões de disponibilidade de água. A principal região produtora de grãos deles já começa a ter problemas de disponibilidade de água, o que vai aumentar muito os custos de produção por questão da irrigação, que já é muito usado lá. E é isso que nós observamos aqui no nosso país, né? Esse festival de baboseira aqui, na audiência em tudo que é canto, tentando dar uma situação para a sociedade do que nós estamos comendo é veneno. Vejo vocês aqui, olha, o uso dessa criança, uma coisa totalmente inescrupulosa, né? Tentando colocar uma realidade que não é verdade. Bem, obviamente que quando eu tenho uma lavoura de soja, uma lavoura de milho, uma plantação de algodão, enfim, eu tenho uma simplificação do meio ambiente. Não há possibilidade de tu fazer agricultura no meio do mato, agricultura de escala. E obviamente que eu simplifico esse meio e isso torna possível a especialização de insetos, patógenos que vão competir com essas plantas em grandes áreas. Então, nós temos, vejo vocês aí, no caso do Brasil, a quantidade de concorrentes com a produção agrícola entre fungos, plantas daninhas, insetos e outros parasitos, que, se não controlados, podem causar perdas de até 42 ou superiores, né? E o Brasil é um país tropical. Não vão querer comparar nosso sistema de produção. Toda a nossa área agrícola está num ambiente praticamente tropical, por exemplo, com a Europa, onde meia dúzia de países produzem e o resto é frio, é comprador de alimentos. Não dá para querer comparar isso aí, né? Então, obviamente, aqui no nosso país nós temos uma maior diversidade, maior severidade do ataque de pragas e doenças, o que exige do nosso produtor maiores intervenções,
um controle mais efetivo, e isso implica no uso de produtos fitossanitários ou defensivos agrícolas. Porque o resto é conversa, gente. Ah, porque controle biológico? Alguns casos de controle biológico que nós temos sucesso, né? Toda a área de controle biológico, ao longo do tempo, mostra que não chegou a 1% de eficiência, ou seja, de 100 lavouras, uma dá resultado e 99 não vai dar. E o produtor, ele é um empresário, ele não faz agricultura por hobby. Ele precisa gerar renda, ele precisa pagar as contas. Então, nós temos que entender que o produtor não usa defensivo porque ele quer, porque ele usa por uma necessidade, porque não existe uma ferramenta tão efetiva quanto isso. Se houvesse, ele usaria, com certeza, porque ele valoriza o dinheiro e a atividade dele. E aí vem um dos primeiros mitos que eu quero mostrar para vocês, que não passa de uma grande mentira. Vocês todos já ouviram falar no jornal, leram na televisão, porque o brasileiro consome até 5 litros de agrotóxicos por ano, lá no Rio Grande do Sul até 8, 9, 10, dependendo da bacia. É porque o Brasil é um grande consumidor. Eu quero dizer para vocês o seguinte: se nós somos grande ou não, isso não é problema. Pode ser ou não pode. Tudo vai depender do que nós estamos fazendo com isso. Não é o simples fato de ser maior ou menor que vai dizer que isso é ruim ou bom. Então, primeira coisa, qual é o sentido, eu pergunto para vocês, de você pegar o volume total que é usado e dividir erradamente, dividir por número de pessoas e colocar isso para criar uma situação de holocausto, desorientar a população leiga? Por que não dividimos o volume de medicamentos por habitante? Isso leva ao quê? Contribui com o quê? Então, além disso, eu quero provar para vocês que a matemática, ela não mente, que isso aqui é uma grande mentira. Com relação ao Brasil, realmente ele tem 20% do mercado mundial. Em termos de volume físico, é o maior consumidor. E a nossa taxa de crescimento de uso, ela mostra um aumento de 4% ao ano e vai continuar crescendo, porque nós vamos, inclusive, aumentar a área de grãos. Hoje a área de soja, vocês têm ideia quanto é que aumentou a área? As culturas que aumentaram tiveram maior aumento na área cultivada foram soja, cana e milho. Milho nós temos 2 safras por ano. Obviamente que isso vai redundar em aumento no uso de produtos. Depois eu vou mostrar para vocês que o que interessa é ver quanto que se usa por unidade de área produtiva. Tá certo? Não coloquei esse dado, mas essa tendência de crescimento de uso de produtos fitossanitários é no mundo todo, em todos os continentes, inclusive na Europa. Eu falo muito na Europa porque o brasileiro tem mania de achar que tudo que é lá da Europa é bom, tem um glamour pelo europeu. Então, porque lá na Europa é isso, porque lá na Europa é aquilo. Gente, então, quais as razões por que nós usamos 20%? Razões que você não vai encontrar na Europa, ou nos Estados Unidos, ou qualquer outro país produtor de alimentos, concorrente ou não. Primeiro, nós temos, com exceção dos Estados Unidos, 100 milhões de hectares, e temos mais 100 para incorporar, e vamos incorporar isso. Aquilo que eu já falava, é um país tropical que faz agricultura o ano todo, e nós temos culturas, inclusive, com 2, 3 safras ao ano. Qual é o lugar do mundo que tem isso? A diversidade de produção agrícola, nós plantamos do urucum ao grão do bico, do arroz ao café, citros, são mais de 100 diferentes culturas cultivadas aqui no Brasil. Qual é o país do mundo que tem essa diversidade de produção? Tá certo? A ocorrência, eu mostrei para vocês anteriormente, de pragas, ervas e doenças é violenta. Outra coisa importante que eu vou mostrar na sequência é o mix de culturas. Quem é que produz cana, algodão, café, citro, soja, milho? Quais os países do mundo? Talvez os Estados Unidos, e não produz tudo. Então nós temos essa situação que não é considerada. Nós também tivemos ao longo do tempo, por exemplo, surgimento de novas pragas e doenças. Para citar um exemplo, a ferrugem asiática em soja, de tal maneira hoje que a soja é responsável por mais de 40% do consumo de fungicidas. Por exemplo, há muito tempo atrás não se falava em controle de doenças em milho. Hoje, quanto que se usa de fungicidas em milho? Tratamento de sementes e assim por diante. Tudo isso, obviamente, trouxe essa questão do aumento no uso. Resistência.
né? Resistência de insetos a inseticidas, manejo de resistência em plantas invasoras, que trouxeram produtos que já estavam afastados do mercado e que estão sendo introduzidos de novo, inclusive com a alcunha de que eram perigosos, hoje estão sendo usados de novo para manejo de resistência, né? O plantio direto. Qual é a nossa área de plantio direto? São mais de 35 milhões de hectares, 40 milhões, não tem cidade exata. Mas vai comparar, por exemplo, plantio direto na Europa, na comunidade europeia toda, não chega a 3 milhões de hectares. E daí você tem no plantio direto o uso do glifosato, que é fundamental, né? Então, o nosso produto mais consumido no Brasil. Então, são situações que mostram que o Brasil realmente está usando 20, porque tem uma série de razões para isso, né? E aí vocês têm um dado do que mais se consome, hoje são os herbicidas, né? E aí, aquela questão da matemática. Em 2015, nós consumimos em torno de 396 milhões de quilos ou litros de ativo por hectare. A população brasileira, segundo o último censo oficial do IBGE, 206 milhões, ou seja, dá 1,92 quilos de ativo por pessoa ao ano. Aonde que estão os 5? Aonde que estão os 8, 9? Agora, eu posso dizer para vocês que falar em 1,92 contra 5, para mim, não serve para nada. Isso não acrescenta nada na discussão, não contribui em nada com o uso dos produtos. Tá? Aí o nosso mix, aquilo que eu falava, essas culturas, né, que eu cito aqui, o caso soja, milho, cana, algodão, café e cítricos, são responsáveis por 80% do uso total de produtos fitossanitários no Brasil. Só a soja e o milho são 58%. São culturas, no caso de soja e milho, café, cítricos, de exportação. O Brasil exporta isso. Vocês têm alguma notícia de nós ter tido problema com resíduos? Em suco de laranja, em soja, grão, farelo de soja, farelo de milho? No entanto, a ideia que se tenta vender aqui no Brasil é que tudo isso está contaminado. Só na soja são 96 produtos, moléculas, não produtos comerciais registrados. É a grande cultura em termos de consumo de produtos fitossanitários. E digo mais, tem gente que não gosta da soja, mas o ciclo econômico mais importante que esse país teve é o da soja. A geração de renda que a soja traz para o país supera a do minério de ferro. No entanto, o produtor de soja é visto como um criminoso. Outra questão, aí a questão do uso por unidade produtiva. Porque nos últimos 20 anos o consumo de produtos fitossanitários aumentou em 190%. Aumentou. Por todas as razões que eu coloquei. Mas vamos pegar, eu peguei aqui, ó, pessoal, eu tenho isso aí desde 1983, esse estudo. Aumento na área e aumento desde 1983. Mas eu peguei, para não encher vocês de número, 2007 a 2013, a área em hectares, o consumo em toneladas de ativo, que é o que interessa, e o consumo por hectare. E a média no período. Se tu fizer na soja, vai dar um pouquinho mais que 5, 4,97. Aí tu compara com alguns países europeus que praticamente têm uma agricultura inexpressiva, e tu vê que, por exemplo, lá, uma Holanda, por exemplo, o que é a agricultura holandesa, sem nenhum demérito aos holandeses, perto do tamanho do agronegócio brasileiro, são quase 5 vezes mais. O Japão, produtor de hortaliças, algumas hortaliças, frutas, um país vulcânico, com pouca área agrícola, arroz, olha o volume. Então, aquela história de que se tenta colocar para a sociedade, que nós estamos usando de forma irresponsável, quantidades desnecessárias, e assim por diante, não é uma realidade. Ou seja, em que pese ter aumentado o volume absoluto, a quantidade por unidade de área produtiva, mais ou menos vocês observaram que ela se manteve próxima dos valores tradicionais, de 2007, 4,87 para 4,93 em 2013. 2014, 2015, inclusive, houve uma diminuição. Outra coisa importante, vocês foram bombardeados vários anos com uma comunicação de risco irresponsável da Anvisa,
um órgão altamente contaminado por questão ideológica, infelizmente, uma agência que devia ser essencialmente técnica e científica de regulação e de análise, envolvida com questões ideológicas, onde seu diretor saía por aí dar palestra sobre agricultura orgânica, em vez de ficar fazendo o que tinha que fazer, que era a análise da toxicologia dos produtos novos e acelerar o processo de registro, que aqui no Brasil leva até 9 anos, que é uma vergonha, né? Isso aqui vocês viam no jornal, na TV, no Jornal Nacional, pimentão 80%, abacaxi, papá, aí a minha mãe lá vai fazer salada de tomate, tira toda a casca do tomate, porque está cheio de agrotóxico, né? Isso foi de uma irresponsabilidade muito grande, e isso foi utilizado por segmentos oportunistas, vendedores de ilusão, e eu vou mostrar para vocês que são vendedores de ilusão, porque isso veio a partir de um programa chamado PAR, um programa de análise de resíduos em alimentos da Anvisa, que é um programa que tem que ter monitoramento, controle, isso, o Estado tem essa função, né? Não estou discutindo o programa, estou discutindo como ele foi usado ideologicamente, politicamente, para vender uma imagem errada para a população, né? Esse programa começou em 2001, 2002, né? Hoje são feitas, 2015, são mais de 17 estados, onde há monitoramento de frutas e hortaliças, são mais de 395 moléculas diferentes monitoradas e mais de 37 diferentes culturas de hortaliças e frutas analisadas, quer dizer, são mais de 20 mil amostras analisadas, quer dizer, do ponto de vista de programa, monitoramento, tudo bem feito, com o melhor método, perfeito. A questão é o uso dos resultados. Aí quando se fez todo um trabalho através da Confederação Nacional da Agricultura e alguns segmentos mostrando que aquela comunicação dizer que estava 80% contaminado com amostra com resíduo, que isso não significa contaminação e muito menos risco à saúde, o fato de uma amostra ter um limite, um resíduo acima do limite máximo de resíduo, não significa que ela não possa ser consumida, que represente risco, porque o limite máximo de resíduo é um parâmetro agronômico, não é um parâmetro de saúde. Quando tu tens uma amostra com um resíduo acima do limite máximo, isso significa que, basicamente, que a aplicação daquele produto não foi feita dentro de uma boa prática agrícola, tá? Porque o cálculo do limite máximo de resíduo, ele considera uma série de variáveis de segurança, tá? Que, para você ter uma ideia, para você ter uma situação como valores desses, você teria que comer o equivalente, no caso do tomate, ali com os valores encontrados, teria que comer 80 quilos de tomate todo dia, durante toda a tua vida, para que você pudesse ter extrapolasse, saísse do nível de segurança para um nível de potencial tóxico, tá? Então, a partir de uma pressão grande e mudança dentro da Anvisa, se começou a trabalhar como faz no mundo todo, a avaliação de risco dietário. Existe a avaliação do risco agudo, que é uma situação onde se considera, por exemplo, que o cara coma 5 melancia num dia, uma situação que se faz, se projeta, e a situação de risco crônico, que é uma situação normal de você comer, se tem a dieta básica do brasileiro, quanto se come de alface por dia, quanto se come de tomate, e a partir dos dados se faz essa análise. Se o resultado no risco agudo for baixo, a probabilidade da avaliação do risco crônico é de ser mais baixo ainda, é o contrário do que o pessoal pensa. Tem que entender a metodologia, não é o objetivo da palestra explicar como é que isso é feito, levaria muito tempo. Então, quando foi feita a divulgação, em 2016, deu 1,1% das amostras com potencial de risco. Se nós formos comparar, e eu tenho todos os dados da Comunidade Europeia, dos Estados Unidos, do Canadá e outros países, nós estamos diante de uma dieta de frutas e hortaliças a menos contaminada do mundo inteiro. Não tem nenhum cidadão nesse mundo comendo dieta com menos resíduo de produto fitossanitário que nós, hortaliça e fruta. Aquela divulgação que a Anvisa fazia, que o Jornal Nacional fazia, criminosa, ela, na verdade, trazia um grande prejuízo para a saúde, porque o cidadão comum, ao ver aquilo, diminui o consumo de fruta e hortaliça, porque ele acha que está contaminado. O brasileiro já consome uma quantidade de fruta e hortaliça bem menos que a metade do que o mínimo que a Organização Mundial da Saúde preconiza que deveria ser comido.
E comer bastante fruta e hortaliça, por exemplo, reduz a incidência de câncer e doenças cardiovasculares e uma série de outras doenças. É fundamental, como eu vou mostrar. Então, esse pessoal que usa muito a questão agrotóxico causa câncer de forma mentirosa, na verdade, se há possibilidade de aumento de incidência de câncer, concreta, como eu vou mostrar, é pela baixa ingesta de frutas e hortaliças. E essa divulgação criminosa da Anvisa, está sendo gravado, não tem problema nenhum, eu já disse isso para eles, estava, na verdade, incentivando justamente a baixa ingesta. Ou seja, eles que falam tanto em câncer, dizem, preocupados com a saúde da população, eles estavam favorecendo, criando uma situação que favorecia um aumento na incidência de câncer. Vejam vocês como esse pessoal não sabe o que fala e não tem escrúpulo no que fala. Tá, pessoal? Então, isso outra questão das intoxicações. A cada minuto no Brasil um produtor se intoxica. Acabou o produtor, não existe mais produtor, né? Da onde que tiraram esse número? Eu estou há 38 anos trabalhando com isso, estudando, não acho em lugar nenhum um estudo que diga que a cada um minuto um produtor brasileiro se intoxica. Aqui eu peguei dados, gente, para mostrar para vocês. De 85 a 2013, o total de pessoas que se intoxicaram com medicamentos no Brasil. São os grandes responsáveis. Aqui está produtos fitossanitários, veja quantos anos são, de 85 a 2013. Veja que produtos industriais, gente, e os domes sanitários, sabe o que é dome sanitário? Ninguém fala isso. Veja que boa, sabão em pó, detergente, intoxicam mais no Brasil que produto fitossanitário. Veja aqui, produto fitossanitário, 6,4% do volume total no período contra 9,5% dos produtos domessanitários, medicamentos em primeiro lugar e animais peçonhentos, em segundo lugar. Outra coisa que se fala muito, porque a Organização Mundial da Saúde diz que quando eu coloco esses dados do Ministério Público, esses pseudo-especialistas, mas esses números teria que multiplicar por 50 devido à subnotificação. Da onde eles tiraram isso? Não tem nenhum relatório da Organização Mundial, e eu leio todos, desde há muitos anos, dizendo que tem que multiplicar por 50 porque tem subnotificação. Mas vamos seguir a lógica desse pessoal, e eu quero mostrar isso, que na lógica deles, eles são altamente ilógicos, para vocês mostrar que eles não têm nenhum fundamento que eles falam. Então vamos pegar o seguinte, eu peguei, a partir dos trabalhos meus, peguei 99 até 2013, 99 o consumo de produtos no Brasil dei zero, o volume, né? Para 2013 houve um aumento de 190%, isso que o pessoal fala muito, né, Júlio? Ministério Público, 190%, nenhum país. E peguei as intoxicações com defensivos, todas elas, depois eu vou mostrar que 70% é tentativa de suicídio, não tem nada a ver com o uso agrícola. Eu coloquei aqui, e peguei aqui nesse ponto, quantos centros de informações toxicológicas existiam em 99 no Brasil? 5. Quantos existiam em 2013? 39. O que é isso? Os centros de informações toxicológicas, eles fazem parte do Sistema Nacional de Toxicovigilância. Quando chega uma pessoa no hospital intoxicada, isso de acordo com toda uma regulamentação, inclusive internacional, o prontuário médico tem que anotar, tem que registrar, e isso vai para a estatística. Então, quanto mais centros existir, se amplia o tamanho de amostra, mais representativo da população. Então, vejam vocês, aumentou o consumo de produtos, dobrou praticamente, o número de centros multiplicou por quase 8 vezes, e o volume de intoxicações se manteve mais ou menos em torno da média e até baixou. Até baixou. Outra coisa, vamos botar a subnotificação. Questão da então, se há subnotificação, teríamos que multiplicar esses números por 50? Eu pergunto para vocês, qual é o maior grau de subnotificação que nós podemos ter? Medicamentos? Teria que... Você já imagina o universo do uso de medicamentos no Brasil, o volume de subnotificação que existe com medicamentos? Então vamos ter que multiplicar não só para produtos sanitários, porque existe subnotificação para todos os demais. Intoxicações com medicamentos, muitos não vão para o hospital, são subclínicas.
com produtos domissanitários, com produtos industriais. Então a subnotificação ela é uma limitação do sistema, ou seja, se eu colocar esse dado que não existe, a OMS nunca falou isso, nunca estudou isso, é um chute deles, teríamos que multiplicar por todos e aí a situação permaneceria mais ou menos inalterada, né? Agora vejam vocês, aqui ó, peguei de 87 a 2013 percentual de intoxicações por tentativa deliberada de suicídio, está aumentando. Aqui no Rio Grande do Sul é mais que 50%, essa é a média nacional, 51%. No Rio Grande do Sul é mais que isso aí, eu vou mostrar logo na sequência. Ou seja, pessoas que estão usando o produto sanitário, tamanha essa lavagem cerebral que se faz no Brasil, com agrotóxico, né? Que o pessoal está tomando e não estão conseguindo morrer por causa disso. Porque houve uma evolução tão significativa nas nossas moléculas. Hoje, as moléculas que estão no mercado, em média, estudos que a gente fez, publicou, são 160 a 200 vezes menos tóxicas do que eram na década de 70. E se usam quantidades muito menores em gramas de ativo por hectare do que se usava. Na década de 70 se usava em torno de 1.000, 1.500 gramas de ativo por hectare. Hoje se usa 20, 30, 100, algumas 5 gramas de ativo por hectare. Quanto menor a dose que tu usa, menor a possibilidade de risco, porque para o toxicologista que nem eu, não discuto veneno. Para mim tudo é veneno, nada é veneno. A dose, o sal de cozinha é veneno. O brasileiro ingere 10 vezes mais sal de cozinha do que deveria ingerir. É veneno. E vou mostrar para vocês que tudo é veneno, inclusive o leite é veneno. Pode ser veneno. Então isso não está na nossa alçada. E vejo que as intoxicações ocupacionais estão diminuindo. Ou seja, se o produtor está usando de forma indiscriminada, se o produtor é um ignorante, como eles acham que o produtor é um ignorante, que não sabe fazer as coisas certas, se a aviação agrícola é irresponsável, se os pilotos agrícolas são uns loucos irresponsáveis, que não estão nem aí para a saúde do ambiente da população, então as intoxicações ocupacionais deveriam ser uma epidemia, e pelo contrário, estão diminuindo por várias razões. Primeiro, produtos mais seguros. Segundo, tecnologia, melhores aviões com o GPS, que você hoje não tem a figura do sinalizador, pessoal mais capacitado, treinamentos, conhecimento, e o caminho é por aí, pulverizadores, olha os pulverizadores terrestres, outros, trator gabinado, trator com filtro e tal, sistemas, então toda uma inovação acompanhada desde o insumo até a tecnologia de aplicação, a capacitação pessoal, né? E quem está se matando, né, nós vamos ver, olha o suicídio aqui, pessoal. Isso aqui, ó, de 99 a 2013, o número de pessoas aplicando defensivo em média por ano que morreu no Brasil todo, daqueles 5.000 casos, são 2 mortes em média por ano. Ah, mas uma morte não tem, claro, é óbvio, não estou discutindo o valor de uma vida, mas em termos de saúde pública, quando eu tenho uma política, tenho que desencadear recursos para a saúde pública, eu como gestor público, eu tenho que ter a responsabilidade de olhar assim, o que mata mais hoje? É 1,9%, o Ministério Público está preocupado com 1,9%, aí vem o procurador do trabalho e diz que morte com produtores é um caso sério no Brasil. Caso sério no Brasil é morte de trânsito, né? É questão de bala perdida, que mata milhares de vezes mais que isso, é consumo de álcool, é outras coisas, né? No entanto, o Ministério do Trabalho está preocupado com 1,9%. E vejo no suicídio, tá certo? E aqui, ó, vejo que no ocupacional de quem aplica é 1,9% contra 85% do suicídio. Tá? E quem é que está usando o produto sanitário? 21% é dono de casa e 20% praticamente é estudante. Eu pergunto para vocês, é o produtor rural que tem que pagar isso é um problema de saúde pública. Exige inclusive trabalho na área de psiquiatria, psicologia. Agora, é o produtor rural que vai ter que pagar isso aí?
Aliás, o suicídio está crescendo no mundo todo. O Brasil é um dos que mais cresce. A gente lê muito, estuda muito sobre suicídio por causa disso aí. 75% dos jovens brasileiros têm ideação suicida. São estudos publicados na área de psiquiatria. Mas não é o... Aí eu mostro para vocês do Rio Grande do Sul. Veja, em 2009, 86% das intoxicações do Rio Grande do Sul com produtos sanitários era tentativa de suicídio. Em 2010 chegou a quase 89%. Outra coisa que você vê muito é isso aí. Vejam vocês. Agronegócio é igual a agrotóxico mais transgênio, ou seja, igual a câncer. Veja aonde ficou toda a cadeia do agronegócio. Criminosos, serial killers, é o que é o produtor hoje. Se fala de câncer de uma maneira tão banal, todo mundo é especialista em câncer, né? Então aí alguns dados da organização, são 7 milhões de mortes. Aí se tu pegar o total de mortes, vai ver que a maior parte é infecção, vírus, eumintos, tabagismo, hepatite, obesidade e sedentarismo. Hoje a obesidade e o sedentarismo, que é um problema mundial, inclusive hoje no Brasil, e cada vez maior na classe dos jovens, é um dos principais fatores para a maioria dos tipos de câncer. Se você quiser reduzir, isso são estudos publicados por grandes instituições, quiser reduzir em grande parte o teu risco de ter câncer, basta você controlar teu peso e praticar exercício, tu elimina mais de 40% da maioria dos tipos de câncer. Aliás, gente, câncer é uma doença que aumentou nos últimos anos por várias razões. A única maneira de não ter câncer é não ter nascido. É a única possibilidade de você não correr risco de ter um câncer é não ter nascido. Porque o câncer é uma doença que nos acompanha. Quanto mais tempo se vive, maior a chance de nós termos câncer, de morrermos com câncer. Na época de Cristo, se morria aos 33 anos. Tinha morte de câncer? Tinha. Mas se morria muito mais por outras causas. À medida que a medicina evoluiu e começou a prolongar a vida, começou a aumentar a incidência de câncer. À medida que, com a evolução, o surgimento da vacina, doenças como esquistossomose, leptospirose, malária, mal de Chagas, foram controladas, peste bubônica, aquilo que estava lá não aparecia na estatística, começou a subir. Então, o câncer é uma doença que nos acompanha. Quanto mais se vive, mais chance de câncer, porque o câncer tem um período de desenvolvimento muito longo, de 20 a 40 anos, demora para se manifestar clinicamente a maioria das doenças, com algumas exceções. Vejo vocês que, segundo a Organização Mundial de Saúde, carcinógenos ocupacionais representa 2,17% do total. Então nós estamos discutindo 2,17% contra o resto que está aqui. Qual é o principal fator causador de câncer, responsável por câncer? Alimento. Os nossos alimentos não é resíduo de produto sanitário, não é resíduo de metal. O próprio alimento. A maior parte dos alimentos contém toxinas naturais que são cancerígenas. O suco de maçã tem 4 substâncias cancerígenas. Tomate tem. O leite também. O mel também. Hoje estão falando muito das abelhas, por causa dos neonicotinoides. O mel tem alcaloide pirosídeo. Eu tenho várias aulas sobre isso, poderia mostrar essas substâncias, as quantidades, os trabalhos, mas só fazendo um insight para vocês. Tá certo, pessoal? Depois vem o tabagismo e o etilismo, como os principais fatores. Tudo causa câncer. Alimento, inclusive a posição social. Veja aqui, são trabalhos que mostram dieta e câncer, possíveis explicações porque o risco de câncer é maior em pobres, pessoas mais pobres. Por quê? Porque um dos principais fatores do aumento do câncer é uma alta ingesta calórica. E quanto mais pobre for o cidadão, mais caloria ele come, menos proteína. Ele não tem poder aquisitivo para adquirir proteína. Infecções como a bactéria Helicobacter pylori associada com, por exemplo, gastrite. Carne processada, os embutidos. Aí vem os médicos que não entendem nada de toxicologia, porque carne vermelha não pode comer, faz mal para a saúde. Não, tem que comer carne vermelha porque faz bem para a saúde. Porque carne branca, gente, peixe,
Está associado com alguns tipos de câncer. Câncer do sistema digestivo, alta ingesta de peixe. A Organização Mundial da Saúde, o Instituto Internacional do Câncer, que fica o IRC em Lyon, na França, publicam. Tem centenas de relatórios aqui, por exemplo, uma revisão sobre carcinógenos humanos. Aqui esse relatório de mais de 300 páginas, só sobre produtos naturais. Por exemplo, a aloe vera, que é usada em cosméticos, em shampoos, em iogurtes, para espessar iogurte, a babosa, é altamente cancerígeno. E tu come iogurte, né? Café, quantos cafezinhos vocês tomaram hoje? Aí, vejam vocês, a água que nós bebemos não é por contaminação, carcinogenicidade de água de beber, de chimarrão e de bebidas muito quentes como os chás. A maioria dos chás tem substâncias cancerígenas naturais. A carcinogenicidade de consumo de carnes vermelhas e processados. Olha aqui, estudos mostram, né? A influência de um consumo adequado de frutas e hortaliças para diminuir a maior parte dos cânceres. E aí o pessoal vem dizer que está tudo contaminado. Está tudo contaminado. E aí entra a história do glifosato. Vocês acompanham. Eu vou pegar o glifosato para vocês verem como que funciona esse terror. Há um tempo atrás apareceu essa notícia que o glifosato, o produto mais usado no mundo, o glifosato entrou no mercado internacional em 1954. Eu considero um dos produtos mais seguros para o homem e para o ambiente, e eu estudo 38 anos de toxicologia, gente. São milhares de páginas que eu já li. Um dos produtos mais seguros para o ambiente, para o homem, é o glifosato. No entanto, é um dos mais perseguidos, né, por esse pessoal. Aí, o que teve lá? Teve um estudo em rato, e em camundongo, que mostraram que poderia haver um aumento, uma incidência aumentada de linfoma não Hodgkin. Já vou explicar para vocês. Limitado. E isso foi usado assim para criar um terror no mundo todo. Aí veio para o Brasil esse pessoal, foi o prato cheio para eles, né? Que eles não se preocupam em ir a fundo. Agora, vocês têm ideia como é que você sabe que um produto pode ser cancerígeno ou não? Eu não vou mostrar para vocês isso aí, porque também não há tempo. Mas assim, um produto, uma molécula, antes de entrar no mercado, ela passa por uma avaliação toxicológica e ambiental completa. Nem medicamento é mais estudado, nem medicamento é mais estudado do ponto de vista de segurança do que os produtos fitossanitários. Nem medicamento que tu toma, injeta, tá? São muitos estudos. Existe um ensaio para cada tipo. Por exemplo, lá existe um ensaio para ver se o produto causa carcinogenicidade. Esses produtos são reavaliados periodicamente. Hoje, o custo de uma molécula, só a molécula, é em torno de 200 milhões de dólares. Se gasta 60% só em toxicologia. Tu pegar um dossiê toxicológico de um produto, que nem eu trabalhei com alguns, são 30, 40 mil páginas de informação científica de testes feitos. Não tem mais conhecimento. Lá, obviamente, nos ensaios de carcinogenicidade se faz com rato e camundongo. Camundongo e rato. Por quê? Porque não dá para usar seres humanos, né? Agora, o camundongo e o rato se parecem com o homem para esse tipo de resposta? Não, são muito diferentes. Mas, comparado a outros animais, são os que mais se aproximam. E essas diferenças podem ser em nível de mais de 1 milhão entre a resposta que o animalzinho desse dá, uma dose, do ponto de vista de efeito cancerígeno. Então, veja bem, a avaliação toxicológica, o fato de um produto ter mostrado uma dose lá que causou aumento da incidência de um câncer na população de rato, não quer dizer que ele é cancerígeno ao homem, gente. Uma coisa é a avaliação toxicológica. Eu já vou mostrar o significado prático disso aí. Porque existem diferenças no metabolismo dos tóxicos entre camundongo, rato e outros animais que chegam a mais de 1 milhão de vezes. E não existe substância que seja natural ou artificial. A maior parte das substâncias cancerígenas são naturais. O carvão, por exemplo, em 1762, um médico inglês, né, já mostrava que o carvão era cancerígeno ao homem, comprovado em 1956 por 2 toxicologistas americanos.
em Wisconsin. Gente, não existe substância cancerígena. Toda substância que é cancerígena, natural ou não, só é cancerígena porque nós, no metabolismo dela, no fígado, produzimos um produto que se torna cancerígeno. É nós que produzimos. O câncer químico é um erro de metabolismo. Então, para ser cancerígeno, tem que ser absorvido e degradado erroneamente no nosso fígado e gerando um metabólito cancerígeno. Se existe diferença de até 1 milhão de vezes no metabolismo de um rato e do camundongo em relação ao homem, tu usa esse resultado para extrapolar, para ver a segurança ao homem. Gente, isso não significa que seja o caso do glifosato. Eu vou mostrar para vocês. A dose do glifosato que deu carcinogênese no rato, né, a dose experimental, ela corresponde à máxima dose que um aplicador que aplica a vida toda glifosato e não se cuida, leva banho de glifosato, corresponde a 8.000 vezes, quase 9.000 vezes maior do que uma exposição ocupacional do mau aplicador de glifosato. E aí o que eles fazem é fazer a classificação das substâncias de acordo com grupos. O grupo 1 é o carcinogênico. Nós vamos ver onde foi parar o glifosato. Tá certo? E aí, gente, o glifosato está aqui, ó. Deixa eu ver onde que eu botei ele aqui. Eu acabei esquecendo de citar. Aqui são, ó, grupo 1, substâncias comprovadamente cancerígenas, ó. Aflatoxinas, bebidas alcoólicas, né, vinho, cerveja, todas essas bebidas fermentadas ou destiladas, infecção, vírus da hepatite, a AIDS, ó, pó de couro de madeira, peixe salgado à moda oriental, vários medicamentos, né, no grupo 2A, que é o grupo do glifosato, que bebidas quentes como chimarrão, medicamentos, atividade de trabalho que perturba o sono, veja, atividade de depilação em barbearia e cabeleireiros, olha aqui, ó, extrato de aloe vera, ó, o café aqui, ó, ácido café, óleo de coco. Aí no Brasil, há um tempo atrás, o óleo de coco é maravilhoso, ninguém mais usa óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja. Todo mundo viu que deu um estalo, óleo de coco é a solução para a minha saúde. Gasolina, ó, extrato de ginkgo biloba. Ou seja, com essas informações falsas, a população fica paranoica, ela fica desesperada, porque dizem que está aumentando o câncer, que está isso, aquilo, que os agrotóxicos são os grandes causadores de câncer. Aí tu tem que ir numa audiência pública em Pelotas, porque um padre e um pastor, morreu um produtor lá com 35 anos de câncer, o cara foi, o padre, isso foi a realidade, eu estive lá. O padre e o pastor movimentaram a comunidade, dizendo, porque ele era produtor, porque eles morreram, o produtor morreu por causa dos agrotóxicos, os agrotóxicos estão matando todo mundo no meio rural, eles estão preocupados que não existe mais produtor. Aí vai um político lá, oportunista, cria um projeto de lei para proibir o uso de produtos fitossanitários em Pelotas. E aí tu gasta dinheiro, tempo, perda, mobiliza, mobiliza todo mundo, custo estratégico para o país ver se discutir outras coisas, para ir lá discutir com um padre e um pastor essa questão do câncer e do uso de produtos sanitários. Quer dizer, os caras, além de padre e pastor, são médicos, que nem os médicos fizeram o diagnóstico da causa de câncer, eles já têm ali a causa, produto fitossanitário. Esse é o Brasil. Então, lá nos Estados Unidos não é muito diferente. A Associação Americana de Câncer, Sociedade Americana de Câncer, fez esse esforço e distribuiu para a população. Diz assim, a dieta, o sol, parece que a cada dia é uma nova notícia de câncer. As pessoas estão ficando tanto loucas e confusas. Mas há um meio de resolver isso. Chame a cobrar a Sociedade Americana de Câncer. Nosso pessoal está habilitado e atualizado para melhor orientá-lo. Will ease your mind significa não esquente, né? Então, virou isso aí, essa situação. O glifosato, foi feito vários estudos, esse é um dos estudos mais importantes que eu li, com 57 mil aplicadores que aplicaram o glifosato a vida toda. Analisaram mais de 15 tipos de câncer, está aqui, ó, resultado. Os aplicadores de glifosato não tiveram câncer, mais câncer que qualquer outro que nunca aplicou glifosato na vida. No entanto, tem uma juíza aí que
de maneira oportunista para aparecer, disseram, não tem muito. Nosso sistema judiciário não tem trabalho, não tem processo acumulado, né? Não tem o que fazer, daí vai ver isso aí, né? Tentando proibir o uso do glifosato aqui no Brasil. E, gente, quais são os cânceres no Brasil que mais acomete a população? Tirando o câncer de pele, no homem é próstata, cólon e reto, pulmão, estômago, né? Sistema digestivo superior e inferior. Na mulher, câncer de mama, cólon e reto, colo de útero e pulmão. E aí são os fatores conhecidos, os fatores associados, gente? Então, não tem nada a ver com exposição a produtos químicos, muito menos a produtos fitossanitários. O caso do linfoma não Hodgkin, por exemplo, que associaram com glifosato na avaliação, pessoal, não, mas as estatísticas de linfoma não Hodgkin no mundo aumentaram, e o glifosato usado no mundo todo. Aumentaram porque há 10 anos atrás não tinha diagnóstico de linfoma não Hodgkin. Se não tinha, não aparecia nas estatísticas. Eram câncer que os médicos do sistema hematopoético, mas não classificavam. O simples fato de ter desenvolvido um método diagnóstico fez com que aumentasse a estatística. E outra coisa, é um câncer basicamente associado com imunidade baixa. E nós tivemos uma epidemia de AIDS. Aliás, o único país do mundo onde a AIDS não diminuiu, a África já diminuiu, de acordo com as estatísticas da OMS, é o Brasil. E o estado que mais aumentou a incidência de AIDS é o Rio Grande do Sul. As estatísticas oficiais. E o grupo de risco que mais aumentou é o grupo da melhor idade. A incidência, o aumento da incidência de AIDS no grupo da melhor idade é um absurdo. É maior do que drogados, do que adolescentes. Tá, gente? E mesmo assim, gente, veja, aumentou o consumo de produtos sanitários. De 83 até 2013, dá mais de 700% no Brasil. 190 de 2000 a 2013. Gente, então, se todos os produtos sanitários fossem cancerígenos, então nós estamos vivendo uma epidemia de câncer no Brasil. E o que nós vemos? Os principais dados da OMS para o Brasil, os principais tipos de câncer no homem, na mulher, ou se mantém estável ou estão diminuindo. Quero ver o cara que diz que o câncer está aumentando no Brasil, quais são as estatísticas que ele está usando. Ele não vai mostrar, porque não existe. Porque a única estatística que existe é essa, e ela prova o contrário. Para vocês verem mais uma mentira inescrupulosa desse pessoal. E tem médico falando isso, gente. Tem médico falando isso. Para finalizar, só um insight na área ambiental. Uma das coisas aí, né, presidente Júlio, que se fala muito é a água, está tudo contaminado com agrotóxico. Não é verdade? Vocês já não viram falar 1 milhão de vezes isso aí? Pois bem, nós temos um Programa Nacional de Vigilância que foi estabelecido em 2011. A portaria do Ministério estabelece valores permitidos para 27. Lá no Rio Grande do Sul, nós, gaúchos, não é fácil, agregou mais 48, tem que ser monitorado e está sendo monitorado. Isso segue um padrão internacional. Então, quais são os dados? Eu fiz o levantamento dos últimos anos lá para o Rio Grande do Sul para mostrar para vocês. Nas 25 bacias hidrográficas do estado, um total de 1.490 amostras analisadas de acordo com padrões internacionais, percentual de amostras média do estado com resíduos acima do valor máximo permitido, 0,33. Ou seja, de 1.490 amostras, 2 com glifosato, 2 com atrazina e 1 com simazina. Comparando isso com resultados dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, por exemplo, nós temos a menor contaminação com resíduos produtos sanitários em água de beber do mundo. Vocês pegam os relatórios da EPA, eu tenho aqui no computador, pego os relatórios todos da Europa, e eles lá, o problema principal é água subterrânea, porque nos Estados Unidos a fonte principal de abastecimento é água subterrânea. Na Europa também, alguns estados da comunidade europeia, 95%, 96% da água de abastecimento é subterrânea, porque a água deles está poluída, e a água subterrânea deles está poluída com nitrato e nitrito e com proveniente de adubação orgânica, tanto que foi proibida, e por uso de fertilizantes.
né? Assim como a americana, né? O Golfo do México está totalmente contaminado com nitrato e nitrito. Num simpósio que eu fui presidente da água, a gente trouxe americano para mostrar lá a poluição com nitrato e nitrito da água subterrânea e do oceano pelo uso lá na agricultura deles, né, gente? Então vejam vocês, aonde que está onde que estão os dados de análise mostrando que a água nossa está toda contaminada com resíduo de produto sanitário. Da onde se tira esse número? Enfim, e conhecendo a toxicologia dos produtos, esse é um trabalho que já publiquei uma terceira edição em 2015. Tu vai ver as características dos produtos fitossanitários no Brasil, em termos de propriedades físico-químicas que podem determinar com que um produto seja contaminante de água ou não, algumas propriedades, comportamento de degradação e assim por diante. E aí eu fiz estudo molécula por molécula e classifiquei 63% dos produtos usados no Brasil são imóveis, ou seja, não contaminam a água, não tem como chegar na água superficial ou subterrânea, não são contaminantes, ou seja, a grande maioria, né? 16,4% tem baixa mobilidade, mas desses 16, a maior parte se degrada rapidamente, ou na água ou antes de entrar na água. Então, nós temos produtos que em 24 horas entrou na água já se degradam, ou se degradam assim no solo, e não há tempo para chegar na água. Isso não estou querendo incentivar o mau uso de produtos, gente, entendeu? Vamos colocar as coisas no lugar certo. Ou seja, e eu quero finalizar com esse gráfico dizendo o seguinte: a outra grande mentira que se fala nesse país e há muito tempo, que o Brasil é cobaia, que tudo que é porcaria de produto que contamina, que é tóxico, mandam para o Brasil as multinacionais para nós usar e nós usamos. Não é verdade. Nós temos um sistema de avaliação tão rigoroso quanto os dois mais, do Japão e da Alemanha. O portfólio de produtos do Brasil, que o brasileiro usa, é um dos melhores que tem no mundo em termos de segurança para o ambiente e para o homem. Se você pegar os 5 herbicidas, os 5 inseticidas e os 5 fungicidas mais usados nos Estados Unidos e comparar com os nossos aqui, nós ganhamos tremendamente em segurança. Nós não somos cobaia, não usamos porcaria, estamos usando o que tem de melhor no mundo em termos de segurança. Finalizando então, gente, ilusão. Quem é contra o agronegócio fala que alimento orgânico é a saída. Não temos escala para a produção, precisaríamos multiplicar a área agricultável no mundo em mais de 200 vezes. Não são nutricionalmente melhores e não são mais seguros que os não orgânicos, pelo contrário, são os piores. Tem muito trabalho mostrando isso aí. Agora a EPA nos Estados Unidos publicou, lá nos Estados Unidos, mais de 100 produtos orgânicos, o último relatório da EPA, cheio de resíduo de agrotóxico. Dizem que não usam, mas estão usando. Então isso aqui é ilusão, isso aqui é a maior mentira do mundo, gente. O que garante qualidade e segurança de um alimento é o sistema de produção. Tu quer produzir alimento orgânico, se tu tem um sistema de produção correto, tu vai produzir com segurança. E a mesma coisa qualquer outro tipo de alimento, seja ele transgênico ou não. Não é, por definição, que tu tem um alimento seguro. Então, isso leva, essa falta de percepção da população, faz errada, do que tudo que é natural é seguro, faz com que oportunistas de plantão usem para produzir alimentos e vender a preço absurdo. Lá em Passo Fundo, agora no sábado, tinha lá cebola orgânica, 3 cebolas, R$18. Né? Quem tem condição, poder aquisitivo na população, não só no Brasil, no mundo, de pagar R$18 por 1 quilo de cebola que tu vai cortar e não vai ser melhor, não vai ter mais melhor gosto, não vai ser mais segura e pode ser até pior, como a gente tem aqui casos, palestras mostrando, né? Só na Europa, ano passado, foram mais de 500 mortes com alimento orgânico por contaminação bacteriológica. É isso aí, gente. Vão estudar, vão se informar, porque não podemos ser massa de manobra e aceitar tudo que é bobagem que vem falar para vocês. Finalizando, o agronegócio tem que mostrar a sua força, sair do comportamento reativo, ser proativo de forma organizada, articulada, com conhecimento e capacidade de informação, para mostrar para que veio nesse país, e não mais aceitar passivamente qualquer aventureiro vir falar bobagem como tem falando, desgastando a imagem do produtor e prejudicando o agronegócio.
né? Porque decisões estão sendo tomadas com base nessas inverdades, e nós não podemos mais permitir isso aí. Obrigado pela atenção, agora estou disponível para perguntas.